O tiro me calou, mas o céu gritou o meu nome. Era uma tarde de sábado, daquele tipo que a gente nem imagina que pode mudar a vida para sempre. O sol brilhava forte sobre a nossa pequena cidade e o ar cheirava a terra molhada porque tinha chovido de manhã. Eu estava na porta de casa conversando com alguns irmãos que tinham passado para me convidar para o culto da noite. Eles falavam sobre a mensagem que o irmão que iria dirigir a reunião tinha preparado, algo sobre a fidelidade de Deus nas provações. Eu sorria, concordando, mas confesso que minha mente estava um pouco distraída com os afazeres da semana. Nunca imaginei que em poucos minutos eu estaria vivendo na pele o que significava passar por uma prova que só a mão de Deus poderia resolver. Tudo aconteceu tão rápido que até hoje, quando fecho os olhos, vejo cada detalhe como se fosse um filme passando em câmera lenta. Eu tinha acabado de me despedir dos irmãos e entrado em casa para buscar um copo d'água. Minha esposa estava na cozinha, preparando um café para nós dois, e nossos filhos brincavam no quintal. De repente, ouvi um barulho estranho vindo da rua, como se fosse uma discussão alta. Curioso, fui até a janela da sala para ver o que estava acontecendo. Era um grupo de jovens, alguns conhecidos da vizinhança, mas que andavam em más companhias. Eles pareciam alterados, e um deles segurou o outro pelo braço, como se estivesse tentando acalmá-lo. Não dei muita importância, afinal, brigas de rua não eram tão raras por ali. Mas então, no movimento rápido, vi um deles puxar algo de trás das costas. Meu sangue gelou. Era uma arma. Antes que eu pudesse reagir, ouvi um estampido. Um som seco, alto, que ecoou como um trovão dentro da minha casa. Senti algo quente e forte bater no meu peito, como se alguém tivesse me socado com toda a força. O impacto me jogou para trás, e caí no chão, sem entender direito o que tinha acontecido. Minha primeira reação não foi de dor, mas de espanto. Olhei para baixo e vi a camisa ensanguentada, um círculo vermelho se alastrando rápido. Foi aí que a dor veio, uma queimação tão intensa que me fez gritar. Minha esposa correu para o meu lado, os olhos arregalados de terror, as mãos trêmulas tentando segurar o ferimento. Meu Deus, não! Ela chorava, enquanto nossos filhos, ouvindo os gritos, entraram correndo, assustados. A cena era de desespero. Minha filha mais nova, de apenas 7 anos, se ajoelhou ao meu lado, chorando e pedindo para eu não morrer. Nesse momento, uma paz estranha me invadiu. Não era resignação, não era desistência. Era como se uma voz sussurrasse no meu coração: confie em mim. Lembrei-me das palavras que tanto ouvi nos cultos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas, confesso, a dúvida bateu. Como Deus poderia me sustentar ali com uma bala no peito, sentindo a vida escorrer? Minha respiração estava ficando curta, e cada vez que tentava inspirar, uma dor aguda me cortava por dentro. Minha esposa, com lágrimas escorrendo, pegou minha mão e começou a orar em voz alta: Senhor Jesus, tem misericórdia. Não deixe ele partir, Senhor. Os filhos precisam dele, eu preciso dele. Em nome de Jesus, sarai o nosso irmão. As palavras dela eram entrecortadas por soluços, mas havia uma fé tão sincera naquele choro que me deu forças. Enquanto aguardávamos a ambulância, que parecia demorar uma eternidade, meus pensamentos se voltaram para Deus. Comecei a orar mentalmente, não com palavras bonitas ou preparadas, mas com o coração quebrantado: Senhor, se for da tua vontade, me levanta. Mas se não for, recebe meu espírito. Só peço que cuides da minha família. Foi então que senti, não sei explicar como, mas senti que Deus estava ali bem perto. Não foi uma visão, não foi um sinal no céu. Foi uma certeza no íntimo, como se ele dissesse: não é assim que vai acabar. Minha filha, ainda chorando, segurou minha mão e disse: Papai, o irmão da igreja falou que Deus ouve a gente quando a gente chama ele. Chama ele, papai. Aquela fé infantil me comoveu tanto que, mesmo com a dor, consegui sorrir e responder: ele já ouviu, minha filha. Ele já ouviu. Quando os paramédicos chegaram, a situação era crítica. Eles me colocaram na maca com urgência, falando coisas técnicas que eu não entendia, mas o tom de voz deles deixava claro que era grave. Minha esposa, mesmo abalada, não soltou minha mão até o último momento, quando me levaram para dentro da ambulância. Enquanto as portas se fechavam, ouvi ela gritar: Deus está no controle. Aquelas palavras ecoaram na minha mente durante todo o trajeto até o hospital. A dor era insuportável, e eu sentia meu corpo fraquejar. Mas em meio àquela agonia, uma passagem das Escrituras veio à minha memória, como se alguém a estivesse lendo para mim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Não sei como, mas aquela promessa me segurou. Chegando ao hospital, fui levado direto para a sala de emergência. Os médicos agiam com rapidez, cortando minha camisa, colocando sondas, falando em voz alta.
Uma enfermeira segurou meu braço para colocar uma agulha, e eu, com a voz fraca, perguntei: vou ficar bem? Ela olhou para mim com um sorriso triste e respondeu: nós vamos fazer tudo o que pudermos. Não era a resposta que eu queria, mas entendi que naquele momento, só Deus tinha a última palavra. Enquanto me preparavam para a cirurgia, um médico se aproximou e disse: a bala atingiu um pulmão e está muito perto do coração. Vamos tentar removê-la, mas o risco é grande. Aquelas palavras deveriam me apavorar, mas, estranhamente, senti uma calma. Fechei os olhos e comecei a orar novamente, desta vez citando os salmos que decorava dos cultos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? A cirurgia durou horas. Minha família, do lado de fora, orava sem parar. Irmãos da igreja, ao saberem do acontecido, começaram a se reunir em casas, em grupos, intercedendo por mim. Depois, soube que até irmãos de outras cidades foram avisados e se uniram em oração. Enquanto isso, dentro da sala de operação, os médicos lutavam pela minha vida. Mais tarde, um deles me contou que em certo momento, meu coração chegou a parar. Eles tiveram que fazer massagem cardíaca e usar desfibrilador. Foi um momento crítico em que a equipe médica quase perdeu as esperanças. Mas, de repente, meu coração voltou a bater, forte e estável. O médico, que não era crente, olhou para os colegas e disse: isso não foi normal. Alguma coisa está sustentando esse homem. Quando acordei já era de madrugada. A primeira coisa que vi foi o rosto da minha esposa, exausta, mas com um sorriso de alívio. Ela seguiu minha mão e sussurrou: Deus te deu mais uma chance, meu amor. Os médicos vieram me examinar e disseram que a cirurgia tinha sido um sucesso. A bala foi removida, e embora eu tivesse perdido muito sangue, meu corpo estava respondendo bem. Você é um milagre, disse um deles. Eu não respondi nada, mas no meu coração, sabia que não era um milagre qualquer. Era a mão de Deus, respondendo às orações de tantos irmãos que clamaram por mim. Os dias seguintes foram de recuperação lenta e dolorosa. Cada movimento doía, e a fraqueza era grande. Mas em meio àquilo, Deus me ensinou lições que nunca esquecerei. Um dia, enquanto minha filha mais nova sentava ao meu lado na cama do hospital, ela me perguntou: papai, por que Deus deixou isso acontecer? Eu não tinha uma resposta pronta, mas, inspirado, respondi: às vezes, minha filha, Deus permite que passemos por coisas difíceis para nos aproximar mais dele, para nos mostrar que ele está sempre conosco, mesmo quando não sentimos. Ela pensou um pouco e então disse: então foi como quando Jesus deixou Lázaro morrer para depois ressuscitá-lo? Fiquei surpreso com a sabedoria daqueles olhos pequenos. Sim, era exatamente assim. Deus não evita as provações, mas as usa para revelar seu poder e seu amor. Durante minha recuperação em casa, muitos irmãos vieram me visitar. Cada um trazia uma palavra de ânimo, um testemunho, uma oração. Um irmão mais velho, que já tinha passado por muitas lutas, me disse algo que marcou: Deus não nos prometeu um caminho sem pedras, mas prometeu nos carregar quando não pudermos andar. Aquelas palavras me fortaleceram nos dias em que a dor física e a angústia emocional ameaçavam me abater. Havia noites em que eu acordava suando, revivendo o momento do tiro, sentindo novamente aquele medo. Mas nessas horas eu orava e Deus me dava paz. Uma paz que não vinha de fora, mas de dentro, como um rio tranquilo correndo no fundo da alma. Um mês depois do acidente, fui ao culto pela primeira vez. Foi emocionante. Quando entrei na sala de reuniões, todos se levantaram e começaram a louvar a Deus. Alguns choravam, outros sorriam, mas todos glorificavam ao Senhor pela minha vida. O irmão que dirigiu a reunião aquele dia leu o Salmo 1:8-17, não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. E foi exatamente isso que fiz. Contei tudo, desde o momento do tiro até a recuperação, dando glória a Deus por cada detalhe. Quando terminei, muitos irmãos vieram me abraçar, agradecendo a Deus pela minha vida. Um jovem que estava presente na noite me disse: seu testemunho me fez ver que Deus ouve mesmo quando a gente acha que está sozinho. Aquelas palavras me fizeram entender que minha prova não era só por mim, mas para encorajar outros a confiar em Deus. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus esteve presente em cada segundo daquele dia terrível. Ele esteve no choro da minha esposa, na fé da minha filha, nas mãos dos médicos, nas orações dos irmãos. Ele esteve até mesmo na bala que me atingiu porque, através dela, ele me mostrou que a vida é frágil, mas sua graça é mais forte. Aprendi que às vezes Deus permite que o mundo nos cale, que as circunstâncias nos derrubem, para que no silêncio da nossa fraqueza, possamos ouvir sua voz gritando o nosso nome. Não sei por que Deus me poupou aquele dia. Não sei por que ele permite que algumas provações venham e outras não. Mas uma coisa eu sei, ele é fiel.
Mesmo quando não entendemos, mesmo quando a dor parece insuportável, Ele está lá sustentando, guiando, restaurando. Minha gratidão não é só por estar vivo, mas por ter conhecido na prática que o Deus a quem servimos não é distante. Ele é real. Ele ouve. Ele age. E hoje, quando vejo minhas crianças brincando, quando abraço minha esposa, quando me reúno com os irmãos para louvar a Deus, sinto que cada momento é um presente. Um presente que quase me foi tirado, mas que Deus, em sua infinita misericórdia, me deu de volta. Que o seu nome seja louvado não só pelos milagres que vemos, mas pela fé que nos sustenta quando tudo parece perdido. Porque no fim não são as balas, não são as doenças, não são as provações que definem nossa história. É a mão de Deus que nos levanta, nos cura e nos faz gritar, mesmo quando o mundo tenta nos calar. O Senhor vive.